A paz do Senhor, adolescentes. Mais um domingo de EBD que nós estamos aqui. Estou muito feliz por estar aqui hoje, mais uma vez, podendo estar falando um pouquinho, né, desse estudo, um pouquinho de Jesus, para que nós possamos nos edificar a cada semana, a cada manhã, porque é Ele quem nos dá a vida, é Ele quem nos estimula cada dia, mediante todas essas circunstâncias que a gente está vivendo, mas Jesus é bom, não esqueçam disso. Em todo tempo, Jesus é bom, Deus é bom, amém? Bom, na lição 6 nós vimos a crucificação de Jesus e hoje, na nossa lição 7, nós vamos ver a ressurreição de Jesus nesses pequenos minutos. O nosso texto áureo ele se encontra em Mateus 28:7, onde diz: Ide, pois, imediatamente e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. Bom, aqui nada mais é do que quando Maria Madalena e a outra Maria, que é a mãe de Tiago, chegam ao túmulo para colocar os bálsamos aos pés de Jesus e elas não encontram mais o corpo ali, e o corpo de Jesus. E ali o anjo, né, um anjo, vem e fala para elas falarem para os discípulos que Jesus vai aparecer a eles. E vai ser testificado que ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Agora, por que... E tem mais uma questão. A leitura bíblica está em Lucas 24, do 36 ao 43. Vamos começar aqui do versículo 36. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sabem tais pensamentos ao vosso coração? Sobem, né? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Amém? E mediante a tudo isso que Jesus fez, todos esses feitos, mesmo após a morte e ressuscitado, eu tenho uma pergunta para vocês. Por que a ressurreição de Cristo é tão central para o cristianismo? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu também fiquei me questionando. Paulo afirma que, o apóstolo Paulo, ele afirma que a nossa fé seria sem importância se Cristo não teria ressuscitado entre os mortos. Porque ele fala que seria uma simples mensagem passada de um para o outro. Mas a crucificação e a ressurreição de Cristo tiveram testemunhas, e várias testemunhas. E isso faz toda a diferença do cristianismo e toda a diferença da nossa fé, toda a diferença da nossa crença em Jesus Cristo e da nossa verdadeira salvação. Então, é um divisor de águas a ressurreição de Cristo,
e é uma forma de prova para que Cristo não veio aqui apenas como homem, apenas como carne. Não é mesmo? E Cristo nos capacitou também ao perdão de sermos chamados filhos de Deus. Ele nos capacitou ao perdão a partir do momento que ele perdoou os nossos pecados, quando nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador de nossas vidas. Porque o pecado nós sabemos que veio antes, até mesmo que Cristo viesse à Terra através de Adão e Eva, pela desobediência. E o pecado ficou em nós, ficou na humanidade. E nós só temos a remissão, a retirada desses pecados, quando nós aceitamos Jesus como nosso suficiente e eterno Salvador. Amém? E ele venceu a morte quando ressuscitou ao terceiro dia. Esse foi o triunfo da vida. Jesus Cristo ter vencido a morte, porque vários líderes vieram nesta terra. Vários líderes, várias pessoas, vários homens, várias mulheres que foram considerados importantes na nossa história, na história da nossa humanidade. Num deles que eu andei pesquisando é Júlio César, é um imperador. Ele foi um imperador muito importante para que Roma fosse formado. Era um imperador, era um cara altamente conhecido, visto. E além disso também, ele foi muito influente, muito responsável pela República Romana, por formar o Império Romano. Foi um dos precursores, o mais importante. Fora isso também nós temos Gandhi, que foi um dos que influenciou 350 pessoas para a Revolução Pacífica. Ele também foi uma das pessoas que mais toleravam, pacificavam, falava da paz, tinha uma vida completamente natural, mas morreu também. Outro também que nós podemos falar que é um presidente americano que influenciou muito a América depois da Primeira Guerra, foi o presidente Roosevelt, né? Bom, e além disso existem outros, assim também como Buda, pregava a paz, toda essa questão da passividade com as pessoas. Um também que foi bem influente também foi Nelson Mandela, que passou muitos anos preso, teve também muita influência no continente africano. Mas uma questão todos tiveram em comum, todos esses mártires que eu falei, todos esses líderes da nossa história. Todos eles morreram. Todos eles morreram. O corpo foi achado, eles foram enterrados. E uma questão que faz o diferencial de tudo: eles não ressuscitaram. E todos sabem aonde eles foram enterrados. Agora, Jesus, ele foi enterrado, mas não acharam o corpo dele. E ele apareceu depois que morreu para muitas testemunhas, para muitas pessoas testificarem que ele ressuscitou ao terceiro dia e ele apareceu em carne para os seus discípulos e para outras pessoas depois da sua morte. E tem mais uma outra questão, que ele está na glória com o Pai e retornará. Amém? Bom, vou rapidinho. Então, o milagre da ressurreição é um tema presente na Bíblia. E tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento. Muitas pessoas também do Novo Testamento ressuscitaram. Só que essas pessoas ressuscitaram,
mas morreram. Deus ressuscitou muitas pessoas, tem muitas, assim como o filho da viúva, em 2 Reis 17, o profeta Elias clamou a Deus para aquele menino ressuscitasse. E o menino ressuscitou. Mas, como todo e qualquer pessoa e indivíduo, ele, após isso tudo, ele morreu. E no Novo Testamento também nós temos a filha de Jairo. Quem não conhece a história da filha de Jairo, que está em Lucas 8? Mas também essa menina um dia morreu, não é mesmo? Mas com Cristo algo foi diferente. Seu sepulcro está vazio. E a ressurreição já é algo impressionante. Imagina um sepulcro vazio, onde você não tem o corpo de Jesus. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, mas ele tinha um plano de salvação e triunfou sobre a morte ao terceiro dia. Ele tinha um plano de salvação para cada um de nós. Amém, adolescentes? E ao terceiro dia ele ressuscitou. E as testemunhas dessa ressurreição, porque nós temos testemunhas para isso, a Bíblia dá respaldo sobre isso. Maria Madalena, a Maria, mãe de Tiago, em Lucas 24, que quando elas foram ao sepulcro, né, aonde Jesus tinha sido sepultado, elas não viram o corpo. Pelos discípulos no caminho de Emaús, Cleopas, desses discípulos, testificaram, estavam falando com Jesus e não perceberam, só ao final quando Jesus reparte o pão. E uma outra também questão, pelos 11 apóstolos em Jerusalém, Jesus aparece e pedem para que eles toquem nas chagas, na mão de Jesus, aonde ele foi pregado, né? E por Tiago também, irmão de Jesus, em 1 Coríntios 15, ele também aparece. Então, só uma questão que eu gostaria de retificar para vocês, que Jesus, ele aparece para Maria Madalena e Maria e Tiago, e até para outras mulheres que estavam ali na hora que elas foram ver Jesus, e elas perceberam que era Jesus que estava falando com elas, né? Então, só para retificar essa questão, essa passagem da Bíblia. E elas perceberam que era Jesus. Amém? E foram tantas pessoas que viram Jesus após sua ressurreição que o evangelho começou a se propagar ainda mais. E foi através dessas testemunhas que Jesus começou a ser conhecido. O cristianismo, o evangelho, a palavra, tudo que Jesus fez nesse período que ele estava aqui na terra, os seus milagres. E os ensinamentos de Jesus eram testificados pela sua morte e pela sua ressurreição. E a certeza de que Cristo voltaria para buscar os seus. Lembra que o pastor fala a respeito do lençol? Do lenço que está escrito em João 27, que esse lenço ele significa que para os judeus, que esse lenço estendido à mesa quando eles iam almoçar, e quando você deixava o lenço dobrado, significava que você iria voltar à mesa. E esse lenço dobrado, separado, significa também que Jesus irá voltar. E ele irá voltar para buscar a sua igreja. Amém? E a morte de Jesus, ele teve um propósito de nos darmos a vida. E a vida em abundância. Aleluia? Amém? Cristo não apenas morreu em nosso lugar, mas ele foi crucificado e venceu a morte. E isso significa que o pecado, a desobediência humana em nós. Mas Cristo agora, quando a gente aceita Jesus como o único suficiente salvador de nossas vidas,
Ele nos dá a vida e a vida eterna, a vida nele. Amém, adolescente? E hoje a nossa fé, ela está em Cristo Jesus. E na certeza de termos a alegria e essa paz que emana todo e qualquer entendimento dentro de nós. É quando nós estamos na presença dele e ele está em nós. Porque mediante a todas as dificuldades que nós vivemos, e vocês também passam por dificuldades, passam por momentos de alegria, mas também passam por momentos de dificuldades. Mas são nos momentos mais difíceis das nossas vidas que nós possamos ver a mão dele em nós e o agir dele em nós. Porque é por isso que nós vivemos. É porque nós cremos que tem algo maior nos esperando, que é a vida eterna. E uma outra questão, para finalizar, é que nós temos que falar desse Jesus maravilhoso e dessa mudança que aconteceu nas nossas vidas. E foi através de Cristo Jesus. E eu deixo um desafio para você, adolescente, que está me vendo nesta manhã de domingo. Esse desafio é para vocês me dizerem aí no grupo o que significa para vocês o que está escrito em Salmos 16, versículo 10. O que significa isso para você? O que significa isso para sua vida? Amém? Eu aguardo as respostas de vocês, tá bom? E que vocês tenham um ótimo domingo na presença do Senhor Jesus. Fiquem na paz do Senhor.